Olá, está no ar o nosso Estação, direto pelo nosso canal 14 da Clarodete, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do portal valedosims.org, dos parceiros CDN TV, DSI TV. E está rolando a nossa live lá no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que a gente não vai ler nesse programa, que a gente está gravando ele nesta quarta-feira, final da manhã, aqui, direto nos pavilhões da FENAC. É o SIC, a 33ª edição do Salão de Inovação do Couro e do Calçado, que de volta ao Fredão, né? E a Mercator, que é de Novo Hamburgo, é o primeiro SIC que a gente tem aqui em Novo Hamburgo, dentro dos pavilhões da FENAC. Novo Hamburgo passou a ter novamente uma feira de calçados B2B, na última Zero Grau, a Zero Mais hoje, né? A feira também da Mercator, a feira de outono e inverno, né? Aqui a gente passa a falar de primavera-verão, sendo que, claro, tem muitos negócios que estão acontecendo, tem muita bota cano longo aqui, tem muito calçado bonito, evidentemente, muita moda. Mas a gente não vive só de moda, a gente vive de bons negócios também. E nessa estação dessa sexta-feira, a gente vai falar muito de expectativa, né? Daquilo que a gente espera que aconteça, ansia e trabalha para que aconteça no nosso Brasil. A minha alegria de poder ter uma bancada tão diversa, tão maravilhosa nessa manhã, mas sobretudo de estar com o carinho da tua audiência. Nossa estação tem um oferecimento de Activita. Está aqui a Beira Rio, bike stand, maior stand da feira, né? Sempre presente. Maribel e seu time, né? O seu Roberto passou por aqui também, o Rodrigo presente o tempo todo na feira também. Activita é a escolha de quem está sempre em movimento, unindo conforto, leveza e tecnologias exclusivas para o seu dia a dia. Quer saber mais? Acesse agora activita.com.br. Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Vestibular 2026, acesse graduacão.fevale.br. Concisa Construtora, há mais de 30 anos construindo confianças e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. A Concisa, que tem aí mais de 5.000 apartamentos entregues, tem uma série de entregas agora, em seguidinha. Está rolando em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Campo Bom, em Sapiranga, em Dois Irmãos, em Estância Velha, em Boti, por toda a região. É a Concisa Construtora há mais de 30 anos. Mercator Feiras e Eventos, esse grande parceiro, né? Está terminando hoje o nosso SIC, né? Mas em seguidinha, de 9 a 11 de setembro, a gente vai estar lá em Gramado, onde nasceu as feiras da Mercator e onde permanece a Geronto Fair. Vamos falar de longevidade, né? Nesse dia 1º de julho, que a gente está gravando aqui, é uma data emblemática, né? Para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil que demograficamente para de crescer. E hoje é a data marco. A partir de amanhã, a gente diminui em 8 pessoas a nossa população a cada dia. O que fazer com isso, né? Quantos desafios e oportunidades vem aí com essa população, que não apenas envelhece, mas que também decresce. O Brasil, a expectativa é que isso aconteça em 2042, porque ainda temos estados que vão continuar crescendo em população nos próximos anos. O Rio Grande do Sul é o primeiro que começa isso. Isso e oportunidades e futuro, a gente fala lá na Geronto Fair, mas também a gente se encontra aqui pela nossa estação. E JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios cuidam, limpam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Eu tenho muito especialmente também que fazer um convite para vocês para esse fim de semana. Sapiranga vai estar recuperando uma velha tradição, talvez uma das maiores tradições que a cidade tem. É a 23ª Festa da Colônia, que ocorre nos dias 4 e 6 de julho, na Picada São Jacó. E é um evento que reúne atrativos da zona rural, como gastronomia típica alemã. O cardápio está ótimo, tanto de sábado e domingo. Estarei nos 2 dias lá, evidentemente, com gastronomia típica, baile e outras atividades temáticas. A entrada é gratuita.
A programação ocorre na sede, nas imediações da comunidade evangélica da Picada São Jacó, localizada na Rua da Igreja, todos convidados, né? Uma celebração de ação de graças, né? E está conectada com o outono, com a chegada do outono, né? Com o nosso inverno. A chegada do inverno e o outono e inverno são estações lá muito bonitas, né? A Picada é transformada visualmente por conta disso. Sapiranga tem mais uma bela festa e dentro das celebrações do mês da imigração alemã. Começando aqui nessa bancada, recebendo os nossos convidados, ele é diretor da Tecnomoda, essa feira que acontece já há algumas edições. A Vale TV já esteve presente lá com Cláudio Alves, né, nosso querido amigo, e ex-apresentador desse espaço, mas amigão da Vale TV, estava com a gente aqui na feira também, direto, acabou de voltar, está lá ele, entrevistando também, acabou de voltar da Calce Moda, né, em Curitiba, e a gente vai estar junto lá em Ribeirão Preto, né, Ismael Zimmer? Muito boa noite para quem está nos assistindo nessa estreia, mas muito bom dia para ti, bom te receber aqui. Vamos lá, né? Viemos fazer um trabalho aqui em Novo Hamburgo. Sou Ismael Zimmer, juntamente com o Ricardo Zimmer. Somos diretores da Tecnomoda, né? Ricardo Zimmer é meu tio, idealizador da feira, né? Que me apresentou o projeto. E a gente está com um trabalho muito bacana, legal. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui divulgando mais, né? Da Tecnomoda. E começou falando aqui de Sapiranga, eu fiquei emocionado, viu? Lembrando meus avós que são de Sapiranga e é da nossa... Os Micaelsen, né? Os Zimmer são de Sapiranga também. Isso, vida. Micaelsen é aqui da região. Porque a gente fala do Ricardo, aqui todo mundo conhece por Ricardo Micaelsen. Micaelsen, eu sou Zimmer por conta do meu pai, né? Ele é irmão da minha mãe. Que foi um dos presidentes aqui da nossa FENAC. Sim. Criou a Feira da Loucura do Sapato naquele momento também, né? Ele trabalhou em várias entidades, né? E isso aí está me agregando muita experiência mesmo, de poder estar do lado dele aí, tá seguindo um trabalho que já vem de muitos e muitos anos. Ó. Tu é nascido aqui? Eu sou nascido em Novo Hamburgo e me criei em Estância Velha. Também vivi a minha vida no ramo coureiro, né? Trabalhei sempre em curtumes. Há 18 anos que eu estou fora de Novo Hamburgo, Estância Velha, estou pro mundo tá aí. Com o sotaque do interior de São Paulo, assim, puxando um pouco o R. Eu saí de Novo Hamburgo, eu fui diretamente pro Paquistão, morei no Paquistão, fiz 2 temporadas lá trabalhando em curtume. Quando eu voltei pro Brasil, eu fui convidado para uma empresa a trabalhar em Franca, e depois eu fui para a indústria química e eu não parei. Ó. Realmente eu estava fora do ramo coureiro quando o Ricardo veio com o projeto e fizemos algumas visitas no interior de Franca, que eu dizia para ele assim, tio, mas se tivesse que ter uma feira, por que ninguém pensou antes e tudo mais? Ele dizia, cara, até teve, não deu continuidade, agora nós já vamos para a nossa Tinha Corovisão aqui na FENAC. Sim. Né? Depois a FIMEC absorveu, né? Eu digo na região lá nossa, hoje no interior de São Paulo, né? Isso. E agora nós já estamos indo para a 4ª edição, né? E uma feira nacional e internacional, né? Internacional. Ela não é só no interior de São Paulo. Não. Hoje nós temos visitantes também internacional. Aliás, visitei a Maré de Têxtil, em Sapiranga, que faz elásticos, que trabalha para a indústria têxtil. Que é parceiro de vocês. Isso mesmo. Até eu quero ver se eu consigo ir na 5ª ou 6ª-feira visitá-los lá, né? Estou querendo fazer uma visita. Baita empresa. O Fausto já participou do primeiro dia de feira aqui, falando em inovação junto com o nosso presidente da nossa CI, né, Fausto? Robinson Klein. Mas hoje, muito especialmente, vamos falar de negócios, de mercado, e tu traz algumas notícias também para a gente desse encontro que aconteceu na terça-feira, lá na CI, com os prefeitos da região, continuando a discussão em torno dos pedágios, né? Uma pauta que nos fala profundamente e que não nos cala, né? Nos provoca a lutar contra algo que vai ser muito ruim para o nosso desenvolvimento econômico regional. Muito bom estar contigo, Fausto Saraiva, diretor executivo da nossa CI. Sempre é bom estar com vocês, então mandar um abraço aí para os espectadores da Vale TV, bom dia, boa noite.
Primeiro eu quero mandar um abraço também para o Ricardo Michaelson, um amigo aí de longa data, faz anos que eu não vi. Aliás, faz anos não. Na última FIMEC eu passei por ele, a gente conseguiu bater um papo rápido, mas fazia muito tempo que eu não via ele. Bom, que bom quando a gente tem uma pauta tão diversificada, né, de assuntos para falar e vamos começar com a mais delicada delas, que são os pedágios. Então ontem fizemos sim lá na CI uma reunião com os prefeitos da região. Alguns prefeitos não puderam comparecer e trouxemos essa pauta então para dentro da CI. Já há bastante tempo a CI vem encabeçando, vem liderando os movimentos que resultam no debate sobre os pedágios aqui, principalmente o bloco 1, que afeta aqui a nossa 239. Nós temos associados ali que o impacto com pedágio no modelo até então proposto pelo Estado vai ser avassalador, vai encarecer muito, só o custo com pedágio pode chegar a 20 mil semanais, fora os problemas que os próprios municípios, e aí por isso então o convite dos prefeitos para esse debate, e muitos deles já engajados com essa luta aí, porque isso vai acabar tirando o fluxo da 239 e aumentar o fluxo interno dos municípios. E hoje os municípios não têm condição de absorver esses fluxos, esse aumento de fluxo. Então isso acarretaria um aumento exponencial aí da dívida dos municípios fazendo esses investimentos. E uma coisa leva a outra, né, Rodrigão? Agora com a reforma tributária há uma tendência nos próximos anos dos municípios perderem receita. Então nós temos hoje um processo de centralização dos recursos fiscais na União para uma redistribuição então, para os estados e municípios. E hoje tudo que o município produz, tirando IPTU e ITBI, que são exclusivamente e o ISSQN, que são exclusivamente dos municípios, o restante dos tributos, daí os federais e estaduais que o município produz, ele tem um retorno aí na faixa de 12%, o que é muito pouco, porque é um município que acaba investindo na saúde, acaba investindo em segurança. Os municípios têm guarda municipal, que seria uma responsabilidade do Estado. Então, enfim, é um assunto que a gente vai falando, ele acaba virando uma bola de neve, a gente sai do pedágio para ir para a reforma tributária, e aí nós temos aí toda essa preocupação, porque o modelo até então proposto pelo Estado e que está sob nova análise, ele, além de onerar muito o contribuinte, aumentando hoje o custo de quem faz Estância Velha Taquara, uma ida e volta de R$ 6,50, vai acabar aumentando aí na faixa de R$ 40 a R$ 50 reais. É um absurdo. E fora que isso está planilhado no Tribunal de Contas do Estado, que está analisando que analisou esse modelo proposto, que está sob revisão do Estado. Nós temos uma concentração gigantesca desses recursos, não na realização das obras que a 239 precisa, e não na construção da RS10, mas em operacional, o que é um contrassenso. Porque hoje a EGR, que tem um operacional basicamente humano, ela custa menos para o Estado e para o contribuinte, do que esse modelo automatizado vai custar, o que é um contrassenso, porque se eu vou automatizar o processo, automaticamente eu vou ter menos pessoas operacionalizando, é natural que eu tenha uma redução drástica da minha despesa operacional, o que não é o caso se nós formos olhar a planilha. Então isso, são pontos técnicos que a CI vem se atendo, vem buscando apoio, e ontem então a gente sabe que os prefeitos, principalmente os prefeitos aqui do eixo da 239, e ali Três Coroas, Igrejinha, Gramado também, pegando a serra, eles estão batalhando, e ontem então fizemos esse grande movimento lá na CI, que vai resultar agora de um pedido de uma audiência com o governador, e ele é um movimento importante, porque nós simplesmente não vamos ficar atacando o pedágio, porque nós sabemos que há uma necessidade de melhora da nossa infraestrutura, não só da 239, mas do Estado como um todo. A 239 e a 240 hoje são duas rodovias que todo dia tem um acidente e toda semana tem acidente com morte. Então são rodovias perigosas. Então a gente sabe que tem que ter esse investimento, mas que seja feito com equilíbrio, para que não onere o contribuinte de hoje, punindo o contribuinte de hoje pelas más gestões que o Estado teve no passado. Porque isso é uma verdade. O Estado do Rio Grande do Sul ele é um Estado empreendedor,
ele é um estado de negócio, ele é um estado industrial, e se hoje nós não temos recursos, nós não temos dinheiro, é fruto de más gestões do passado. E nós não podemos, então, simplesmente lançar o contribuinte a obrigação, as expensas para suprir isso. Então, esse é o debate que a SEI está se propondo a fazer. O encontro foi muito rico, foi muito positivo e estamos contentes com o resultado e vamos continuar batalhando aí para que, pelo menos, se restabeleça o diálogo, a discussão a respeito desse projeto. Não saiu nenhuma proposta exatamente de valores desse evento? De valores, não. O que saiu foi um compromisso das prefeituras auxiliarem com o seu corpo técnico para nós fazermos os estudos necessários. Foi tirado um documento desse encontro, Fausto? Sim, esse documento deve estar saindo hoje, tá. Para hoje, amanhã no máximo. A gente quer fazer ele bem detalhado, bem fiel ao que foi a reunião, para ser encaminhado ao governador, então logo isso sair nós vamos publicizar. Eu não tenho nenhuma dúvida que quem paga o pedágio somos todos nós e a gente e é natural, é assim mesmo, porque somos um coletivo que escolhe o que vai fazer juntos, né? O grande problema é que a gente já paga essa conta, né? Já pagamos. A gente já paga de todos os impostos que estão presentes e já temos pedágios que são aquele essa que precisa botar para viabilizar aquela rodovia ou aquele conjunto aqui. E é aviltante pensar nesse aumento aí, 2.000%, é isso? Mais de R$50? Entre 40 e 50 reais é o estudo que a gente tem. 1.000%. É inadmissível a gente pensar numa barbaridade. Eu acho que... Não se sustenta, não suporta, não comporta. Eu entendo que o papel das entidades nunca foi tão importante quanto está sendo agora, porque infelizmente aí de uns anos para cá, a verdade é que os governos eles se perderam. Para não dizer que perderam a vergonha, eles se perderam. Tá bem. Porque hoje está muito fácil aparelhar o Estado, aumentar a despesa sem nenhuma responsabilidade e simplesmente aumentar a carga tributária, lançar concessões com valores altíssimos, onerar o contribuinte mais ainda e o empresário, o consumidor, o contribuinte, a pessoa física, não é só o CNPJ, a pessoa física, o CPF, pagar essa conta. Está errado. Está na hora da gente começar a cobrar o poder público de ter responsabilidade fiscal, de ter a responsabilidade de desaparelhar o Estado e mais do que isso, o Estado hoje ele é aparelhado e ele é ineficiente. Então, quer dizer, nós temos um contraponto gigantesco com a iniciativa privada, que é enxuta e produz, para um Estado que é inchado e é ineficiente. E em todas as esferas. E isso que nós temos que debater e por isso a união das entidades, ela é muito, as entidades de classe, federações, ele é muito importante. Dessa bancada, que não tem uma bancada nem uma mesa, né, mas que a gente constituiu aqui nesse sofá maravilhoso, no stand coletivo aqui da nossa FENAC, da Mercator, da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, a gente recebe um empresário representando o conjunto dos empresários aqui da nossa FENAC, aqui do nosso SIC especialmente, da cidade de Novo Hamburgo, né, com muita história, né, familiar, inclusive. Abraço meu amigo Ricardo Rugentobler. E que está fazendo a diferença. Há muito tempo participa, acho, da Estação Moda também, né, Felipe? Sim. Felipe Rugentobler, do Filon. Muito Sim. bom te ter com a gente, muito bem-vindo. Um prazer, muito obrigado pelo convite. É muito gratificante poder estar entre vocês. Somos feirantes ativos há muitos anos, né? E com um compromisso grande, né, de dar sequência a um legado familiar, né? A nossa marca, né, Tênis Filon, tem aí já quase 40 anos só de registro no INPI, sempre sediado em Novo Hamburgo, né? E ouvindo um pouco o que o Fausto falava a respeito da RS 239, nós temos a nossa empresa sediada ali junto a 239, então é uma rodovia que a gente usa e acessa muito. E ser empresário no Brasil é desafiador, né? Nós recebemos assédio aí de outros estados, a gente vê aí um movimento tão forte do vizinho Paraguai aqui incentivando a produção, né? E a gente realmente tem dificuldade em entender por que o nosso estado não nos ajuda, né, a atravessar por esses períodos, não ajuda a nos tornar mais competitivos, né? Uma vez que
enfim, no nosso negócio nós temos uma sensibilidade muito importante com preços e somos 100% dependentes das rodovias. 100%. A nossa logística ela é totalmente dependente das rodovias e eu que particularmente estou aí junto à RS 239, passo várias vezes por essa rodovia e às vezes a gente não entende assim algumas destinações que dão os recursos. Por exemplo, recapeamento de asfalto com uma frequência desnecessária. E eu falo com propriedade porque eu passo ali muitas vezes por dia. E existe recapeamento muitas vezes que a gente não entende por que está acontecendo, sabe? Então é muito importante, é muito bom termos uma entidade como a ACI. E aí eu venho representar as micro e pequenas empresas da região do Vale agradecer ao trabalho que a ACI faz, nos representando e lutando pelos nossos interesses, que não são nossos interesses, e sim da coletividade, né? Porque o meu produto, ele vai ser pago pelo público, pelo consumidor, né, que precisa encontrar um produto bom, de qualidade, com preço justo. Então, estamos todos no mesmo barco, precisando fazer esse barco funcionar, andar, navegar em águas mais tranquilas do que a gente vive hoje, né? Como está sendo a feira para ti? Graças a Deus está sendo boa. A gente tem um trabalho muito eficiente de representantes, né, no estado. Então, graças a Deus, assim, os nossos lojistas vieram nos prestigiar. A gente tá recebendo com muito carinho cada cliente que está vindo do interior, clientes que vieram de Santa Catarina também, Paraná. E a gente agradece muito assim aos clientes que são muito parceiros em todos os momentos. O jogo da Copa atrapalhou aí? Atrapalhou um pouquinho, mas, cara, como é que eu vou dizer? É um pouco de pão e circo, né, cara? Num momento onde a economia passa o que passa, a política passa o que passa. Mas, cara, isso acaba vindo também para nos trazer um pouco de é necessário alguns respiro. Minutos de respiro, né? Mesmo que olhar o Brasil ou o Grêmio, né, não seja exatamente coisa que nos deixa em paz, né? Mas é um sofrer diferente. Sem dúvida. Com algum prazer em algum momento. Aliás, para nossa alegria, o Grêmio já está mais de um mês sem perder, né, cara? Isso é maravilhoso. É verdade. Tu gosta de futebol? Eu sou apaixonado por futebol. Qual é teu time? Eu sou gremista. Qual é teu time? Grêmio, também, mas, bom, essa bancada não à toa é uma bancada muito especial. Melhor bancada da história da Vale TV hoje aqui. Gremista. A gente sempre diz, né, que 65% dos gaúchos são gremistas e 35% não sabem que estão perdendo. Né? Mesmo em momentos como esse, a gente ainda assim consegue estar menos ruim que os outros. Mas é muito ruim quando a gente fala do menos ruim, né? Tá. E claro, quando a gente fala de economia, a gente também pensa assim, podia ser pior. A gente precisa que seja melhor de verdade. Nossa, é que a gente vem há muitos anos brigando, trabalhando, correndo 40 muito. anos de calçado, essa montanha-russa, a família já viu no centro. Já vimos de Mas tudo, nós né? estamos num momento de baixa há muito tempo. O problema é esse, um período muito longo, né, de recessão, cada vez uma queda maior, cada vez a gente precisando se reinventar de uma forma diferente para passar por essa crise toda, né? Então, cara, a gente precisa unir mais agentes, né, a nível nacional mesmo, para superar isso. E parece que o consumidor está muito diferente. O seu interesse difuso, gastando em muita coisa, endividado há muito tempo. O perfil de consumo mudou muito, né? E as empresas que não se readequarem muito rapidamente, infelizmente, vão perecer. E é isso, né? A gente precisa estar muito atento, né, a todos esses movimentos de mercado que a gente vem percebendo há muitos anos. Então realmente é desafiador, né? O Ismael vem de um estado que é um país, né? Mais de 40% do PIB do Brasil, é um dos maiores países do mundo e da América Latina, nem se fala, né? Pela potência econômica e de trabalho que é, né? Tu viaja muito, São Paulo e Brasil. Viajo. O que tu tem conversado com as pessoas e observado exatamente isso que o Felipe está discutindo? Primeiramente, eu quero
parabenizar, né, pelos 40 anos aí, porque Obrigado. é uma história. E ontem eu passando nos corredores, tive o prazer de conversar com vocês e falar, essa marca fez parte da minha Da nossa vida, infância e da minha adolescência. Quando verdade. eu olhei assim, nós começamos a conversar no stand ali, eu disse, poxa, lembrei, por se tratar de eu ser de Novo Hamburgo, Aham. e conheci a marca desde que surgiu. Eu tô 45 anos de idade. Então, foi desde que surgiu, parabenizo. E Que fila que nada, aqui era filon, não entrava as outras coisas, não sei o que. E voltando ao assunto agora, a estratégia de São Paulo, Ribeirão Preto, foi agregar lá, né? Por nós ter tudo muito perto, os polos. Não é uma feira voltada somente para local, mas sim para todo o Brasil e exterior. Mas eu vejo muita dificuldade hoje em nós empresários nos mantermos, né? Que nem nós hoje, a Tecnomoda é uma feira que não tem nenhuma entidade por trás financeiramente nos auxiliando. Quem nos auxilia é os expositores e o nosso dinheiro próprio. Então, não é fácil, ela tem altos e baixos, né? Nós estamos recém no 4º ano. Uns anos vai ser 40 também, né? Vai demorar um pouquinho. Mas não é fácil mesmo ser empresário, que foi o assunto que nós estamos conversando, né? Os altos e baixos. Eu passando nos corredores, eu vejo que a gente precisa confiar mais no nosso produto. E mesmo que a gente não tenha uma linha completa, a gente tem que confiar e focar para ter lá na frente uma aceitação, vamos dizer, no mercado. A Tecnomoda hoje não conta com empresas só grandes, empresas pequenas. A minha vinda aqui na feira foi fundamental, não por conta só do calçado. Eu vim focado em convidar o público para estar presente na Tecnomoda como visitante. E eu estou saindo daqui com 4 contatos com empresas que estão no calçado, mas também trabalham com componentes. Então, interessantíssimo isso. Um empresário tem mais negócios, não é só a fábrica de calçado ou a marca dele. Trabalha com componentes, que pode ser nosso expositor na Tecnomoda. Quando a gente fala do cluster, né, Ismael, a gente fala do todo, né? Desde lá do couro, da fábrica sintético em geral, que produz o componente, mas que produz a máquina, né? O maquinário, o equipamento, né? Até o consumidor final, e aí fala do fabricante de sapato, fala do lojista, a cadeia como um todo está muito fortemente presente aqui na nossa região, né? Tu sabe disso. Sim. Nós temos muitos hamburguenses e pessoas aqui do Vale do Sino trabalhando na China há muito tempo, trabalhando na região de Lyon, que é muito forte no couro, né? Que a nossa Estância Velha produziu com qualidade, pessoas tão competentes para trabalhar isso mundo afora. A Índia e o Paquistão, como você faz. Sim. A América do Sul, acho que hoje, Peru, Equador. Também tem, né? curtumes disso. Tanto fábrica de tanto curtume quanto componentes, quanto máquinas, né? E são muitos clientes nossos, estão sempre aqui na FIMEC, estão sempre com a gente aqui também, né? A Tecnomoda não está restrita ao calçado, isso é importante a gente dizer, né? E a Tecnomoda é muito mais que o calçado. Ela atende dentro do mercado do couro e dos componentes, todos os segmentos que envolvem o couro. Na realidade, hoje a Tecnomoda, como componentes, nós compomos ela com os expositores de couro, média de 30 a 34 curtumes a gente coloca em cada edição. Temos 6 a 8 empresas de laminados sintéticos. Atuamos na área também de solados. Queremos voltar agora para a área de injetados, linhas, agulhas. Então, não é só o calçado. Calçado, bolsa, cinto, carteiras. E também a primeira feira que lembrou da parte da tapeçaria, que é o pessoal que atua não somente em carros, mas também em decorações para casa, que é utilizado os produtos.
E eles também estão presentes na Tecnomoda. E aí tanto o couro quanto o sintético estão É em utilizado. todos os carros, em todas as casas. Ou é couro, ou é sintético, ou é misto. Tá bem. É utilizado tanto em sofás, em decorações gerais. Então eles são nossos convidados para estar visitando a Tecnomoda. A CEI vai estar junto lá com vocês visitando? Oi? A CEI vai estar visitando junto com vocês lá? A gente precisa fazer um fazer esse convite aí, né? Porque o IBTEC já está. IBTEC está, presente, né? sim. Parceiro de Aham. primeira São mão nossos também. parceiros. Inclusive foi eles que montaram toda a parte de estrutura e logística da fabricação das bolsas nessa última edição. Foi uma visitação bacana, chamou bastante a atenção do público em geral, porque tem muita gente que, por exemplo, lojista, às vezes não sabe da forma que é introduzido, feito o calçado, então a bolsa, e eles estão lá para mostrar isso. Maravilha, a gente precisa girar essa bancada. Eu quero agradecer demais a essas 3 personalidades que estão aqui com a gente hoje, representantes de segmentos diferentes, distintos da nossa economia, mas que fazem junto essa roda da economia girar, né? E trabalham muito para que ela deslize muito mais tranquilamente, é o que todos nós queremos e precisamos. Mael, seja bem-vindo a estar com a gente nos estúdios da Vale TV também. Quando estiveres aqui de volta, sei que está frequentemente por aqui, que a gente possa fazer uma estação ampla e conversar muito mais sobre esse teu universo. Obrigado pela presença. Agradeço a oportunidade, primeiramente, né? E o aprendizado aqui, conversando com vocês aí, toda essa experiência ser passada. E vamos lá, estamos juntos aí nessa parceria e vamos acreditar mais no nosso mercado aí, fazer as coisas crescerem. Os dois falaram é acreditar, Fausto. Tá difícil de acreditar, tá? Mas é necessário. Eu acho que é por aí. Eu me recordo que eu estive numa edição da SIC naquele ano em que houve o impedimento da presidente Dilma. E a feira estava grande, estava movimentada. E naquela época o pessoal já dizia: nós ignoramos a política, ignoramos o cenário político-econômico, estamos fazendo a nossa parte. E eu acho que é isso que a classe empresarial tem que fazer. Vamos esquecer política, sem esquecer de cobrar as ações, né? Eu sou um grande defensor do ajuste fiscal. Eu acho que o ajuste fiscal ele é o divisor de águas. Mas esse é o papel das entidades. O papel do empresário é produzir, é vender, é fazer negócio. Vamos esquecer Brasília, vamos esquecer governos e vamos produzir, porque o consumidor está aí, o mercado está aí, a economia está aí. E eu digo para vocês assim, eu sou muito otimista. Eu ouço muitos economistas como o Amorim, o Paulo Guedes, e eles são muito enfáticos, eles selaram o futuro do Brasil. Eu ouvi com estas palavras que o Brasil está condenado ao crescimento. E eu acho que a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que acreditar no Brasil, acreditar no Rio Grande do Sul, acreditar nas pessoas, no mercado, na economia e produzir. E deixa as entidades cuidar do resto, que a gente vai proteger, vai cuidar, e a gente vai conseguir, todos nós vamos juntos conseguir aí êxito na nossa missão. Obrigado, Fausto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nos encontramos por aí, construindo o nosso Vale do Centro. Amém. Felipe, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pela Filon, né? Faz parte da nossa vida, né? Como o Ismael destacou aí desde a ter infância. Parabéns pelo trabalho, estamos juntos, conta com a gente. Obrigado pelo ponto final. Muito obrigado, um prazer. É sempre muito bom poder compartilhar um pouco do que a gente passa, do que a gente aprende ao longo dessa caminhada. E acho que é isso, cara. A gente precisa realmente se unir. O Brasil é um país tão rico, né? Com tanta diversidade, um povo criativo, um povo com potencial para trabalho, com tanta riqueza natural, né? É muito difícil quebrar um país como o Brasil. Teria que se esforçar demais, né? Só se esforça, mas não consegue. Vamos continuar fazendo a nossa parte e nos colocar no devido lugar, né? Obrigado. Vamos rodar essa bancada, a gente vai para um breve intervalo, em seguidinha a gente volta com outros convidados,
discutindo um pouco de SIC e de futuro da nossa economia. Até lá! Inovação não é tendência pronta, é intuição afiada. É sentir o movimento antes que ele vire coleção. É decifrar comportamentos antes que virem desejo. A primavera-verão começa muito antes do calendário. Ela nasce da leitura do tempo, da curadoria certa e da coragem de escolher o novo. É por isso que o SIC acontece na hora exata e traz materiais mais leves, cores pensadas para o calor real, design com forma, conforto e intenção comercial. SIC 2026. Lançamentos de primavera-verão em calçados e acessórios, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. SIC. Moda é o nosso negócio. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar e ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Viramos essa bancada e olha só que momento especial aqui. A gente muda o eixo da conversa também, mas ainda falando em desenvolvimento econômico, com pessoas que trabalham muito fortemente isso através dos seus movimentos, seja do movimento de Estado, seja do movimento do grupo empresarial, como é Três Coroas, e esse selo, né, de qualidade, os selos, né? Porque aí a gente tem o verde, a gente tem a marca própria, a gente tem o selo de qualidade que Três Coroas leva para o mundo hoje. Gil, baita feira, né? Mais uma entrega da nossa Vale TV em um momento que está muito perto das pessoas que fazem a economia girar. Sim. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Juliano. Bom dia, Roger. Boa noite, né? Para quem está nos assistindo na estreia, né? A gente está gravando esse programa que hoje é quarta-feira, pouco antes do meio-dia, e ele vai à sexta-feira, então boa noite para você que está nos assistindo. Mais uma entrega, mais uma cobertura da Vale. Cara, eu particularmente vivo esse movimento do calçado desde sempre. Desde que eu entrei no mercado trabalhista, né? Comecei a trabalhar, já envolvido com calçado. Então, para mim, é sempre uma satisfação. Mais uma entrega. Tá em casa, né, Gil?
não sei se em casa, mas sim, muito feliz de estar acompanhando esse movimento, esse momento e outros momentos que o Calçado passou, então é isso. E assinando agora junto com a gente Calçados S.A. na nossa Vale TV. Calçados S.A., gerando conteúdo. A gente passou esses 3 dias da SIC, a primeira SIC realizada aqui em Novo Hamburgo, inclusive, né? Pavilhões da FENAC. A gente criou muito conteúdo para você que vai acompanhar. Calçados S.A. cobriu a feira em cada detalhe para você ter tudo, não perder nada do que aconteceu nesses 3 dias. O Roger Pozzi é secretário adjunto da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Diretor-geral. Diretor-geral, perdão. Da nossa Secretaria de Desenvolvimento do Estado, né, de Desenvolvimento Econômico do Estado. Estamos falando aqui do trabalho dele junto ao então secretário Brum e mais recentemente com o Hernando Polo. E um espaço muito destacado, que a gente falava fora do ar, vamos repercutir isso aqui agora também, porque a gente nunca viu, Roger, desta forma, o governo presente, olhando para o desenvolvimento econômico, com essa espiral de crescimento tão ativa. É um olhar atento às dificuldades do segmento e às potências que esse segmento tem. E a gente viu feiras gigantes, né? Fizemos feiras gigantes em Gramado, tantos aqui também, e nunca dessa forma. Em primeiro lugar, então, falar de moda é ótimo, falar do que vocês estão fazendo aqui ontem, mas parabéns como gaúcho. Nosso orgulho de ver o que vocês estão construindo aqui. Bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Giovanni, o amigo Juliano, e a todos. Sim, a gente vem uma reestruturação do Estado. Há pouco tempo atrás, a gente sabe que o Estado não tinha capacidade de honrar os seus compromissos, de pagar salários, inclusive. Então, a gente vem nessa reestruturação já desde a época lá do governador Sartori, quando começou a fazer reformas no Estado, aí passou pelo primeiro governo Eduardo Leite também com reformas, privatizações, de extinção de empresas do Estado que davam muito prejuízo. E esse último período desse governo foi quando o Estado se voltou, então, de bom, agora a gente já está com as contas pagas, a gente já está colocando em dia tudo aquilo que a gente deixou para trás, então nós vamos focar agora no desenvolvimento do Estado. Isso marcou esse último governo do Eduardo Leite, foi a parte do desenvolvimento econômico, quando a gente contratou a McKinsey para fazer um estudo sobre a nossa matriz econômica. Então, a nossa matriz econômica foi analisada por alguém de fora, porque eu acho que é sempre importante esse olhar de quem vê de fora, e a McKinsey... Colado, não tão apaixonado. Colado, sim, paixões. E a McKinsey tem essa tradição internacional, né? Então, os caras têm a expertise disso. E aí veio, muitas vezes, com choques para a gente em setores que a gente é muito apaixonado, que a gente acha que é o nosso futuro. Não é bem por aí. Vamos começar a enxergar novos canais de desenvolvimento econômico. Isso já na primeira fase lá desse governo, quando o secretário Hernando Polo também se integrou muito desse estudo e começou a aparecer desenvolvimentos de futuro para nós. Por exemplo, esses data centers, né? Não estava no radar do Rio Grande do Sul até aparecer. Diz, olha, o Rio Grande do Sul pode ser um destino para esses data centers. Nós começamos aí atrás, hoje a gente já tem um bem consolidado, outro também no nosso radar. Entrou muito dentro desse estudo da McKinsey a questão das energias. O estado do Rio Grande do Sul rapidamente começou a trabalhar em cima disso aí. Hoje a gente já tem aí 3 usinas sendo colocadas de pé, grandes usinas de energia através de cereais. Biodiesel, né? Biodiesel, né? Uhum. Então, em regiões muito diversas, né? Lá no Noroeste, lá no Sul. Muito separadas. Por exemplo, na região sul do estado, a refinaria de petróleo, que é a primeira refinaria de petróleo do Brasil, vai ser a primeira refinaria de petróleo do Brasil a fazer uma reversão para refinaria de petróleo, refinaria de biodiesel. Vai reverter de petróleo para biodiesel. Então, são coisas que a gente está fazendo de acordo com aquilo que foi nos dado. Olha,
o futuro do Rio Grande do Sul com alavancagem econômica é essa. Então esse estudo nos mostrou assim que a gente tem a economia de inovação, que é uma coisa muito forte no Rio Grande do Sul. Nós temos hoje muito forte dentro do Rio Grande do Sul essa somos o estado mais inovador, segundo mais vários inovador. indicadores. Existe em primeiro lugar, o segundo vem bem lá embaixo. Então a gente é em primeiro em inovação e a gente tem que fazer valer essa nossa colocação de primeiro lugar. Então a economia de inovação está no nosso radar agora, e não é no nosso radar só escrito. A gente está trabalhando isso. E uma das coisas que a McKinsey nos apresentou é a forma de atuação com isso, que foi a criação da Invest RS. A Invest RS hoje é um braço do desenvolvimento econômico que tem uma liberdade para trabalhar muito essa alavancagem econômica e tem feito muito bem isso. Então a gente tem trabalhado essa economia de inovação, a economia de alavancagem financeira e econômica, que a gente precisa fazer uma alavancagem no nosso estado, e a nossa economia de sustentação, que é aqui onde a gente está falando, né? que é a tradição do Seremos estado. o calçado por muito tempo também, né? Essa é a nossa economia de sustentação do estado, sustentou por muito tempo a nossa economia, e a gente não pode virar as costas para isso, achando que agora a gente vai ter energia, agora a gente vai ter data centers, agora a gente vai ter inovação, e não colocar o olho dentro dessa nossa economia de sustentação. Eu quero trazer o Juliano Martelli também para essa nossa conversa, mas também destacar que quando eu vi pela primeira vez o governador falando lá no Hyperloop, lá no trem bala, né, no trem supersônico de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gramado, Caxias, muita gente disse assim, pode ser firula, quando vai acontecer? Não é uma realidade no mundo ainda, né? Ele ainda não é uma realidade no mundo, mas a gente está conversando sobre isso, a gente está estudando isso, a gente está falando sobre isso, nos coloca num patamar que nós não estávamos antes, de uma forma organizada, e não dizer, vamos ter o trem-bala até o litoral, né? Na época de campanha. Não, estamos falando de estudo, estamos falando de enxergar o futuro, de construir e caminhar para esse futuro. E aí o plano do Rio Grande, ele vinha antes já da enchente, né? Vinha. Na verdade, acelerou. Na verdade, ele era a gente ia lançar o plano de desenvolvimento econômico do estado e acabou que ele ficou um pilar do plano Rio Grande que teve que ser passado por cima de tudo. E a gente não pode abortar ele em nenhum momento. Eu tenho ele impresso em casa, tenho ele salvo no computador e a gente acompanha muito. E disse ao Diogo Loic, na época, secretário junto, né? Meu colega também foi. O Diogo aquilo ali acontecendo minimamente, era algo que a gente nunca tinha desenhado, nunca tinha sonhado, nunca tinha caminhado de forma organizada e conjunta para realizar. Bom, a gente ainda está longe do Rio Grande que a gente sonha, mas me parece que pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente está no caminho. Juliano Martelli, o Direx do nosso sindicato, Três Coroas, né? E que assina essa marca tão importante, Três Coroas Shoes. Que bom estar contigo. E essa pujança desse espaço que o nosso SIC mais nos ouça. Obrigado aí pela oportunidade e a parceria aí de todos aí nessa conversa. Com certeza o projeto Três Coroas Shoes nos orgulha, né? Porque nesta SIC a gente completa 11 anos de projeto, né? Ele foi lançado na SIC em 2015. E de lá para cá a gente tem mais de 100 participações em feiras, né? Brasil afora, né? E mundo afora, né? Inclusive no mundo, na MICAM, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Que é parceira do sindicato nessa ação. Então, assim, sou suspeito em dizer, mas acho que foi o espaço mais movimentado na feira. Mas é uma construção do trabalho, né? Porque... Eu procuro vocês diretamente. Sim, né? sim. E a gente desmistificou também a questão de que o espaço coletivo é para quem não pode sozinho, né? O nosso trabalho vem na contramão disso. Na verdade, nós queremos realmente quem caminha sozinho para potencializar esse esforço dentro de uma feira, né? Essa atração do cliente dentro de uma feira, que é o que acontece no nosso espaço. Porque cada marca tem a sua carteira de clientes, né? Enfim, e no momento que o cliente entrou dentro do nosso espaço, ele visita todo mundo, né? São 9 empresas,
Se uma levar ele para dentro, ele vai visitar todo mundo. Então ele permanece muito tempo dentro do nosso espaço, né? E encontra ali quase que um mix completo da loja, né? Então acho que isso facilita muito para a gente chegar nesse resultado. A feira é sempre união de vários coletivos, né? Mas vocês têm uma jornada o ano inteiro e é muito mais desafiante. A feira em si, ela é uma jornada coletiva, né? Na verdade, tu tem um grande espaço aqui onde tu reúne todo mundo, é um espaço coletivo, né? Mas eu acho que essa questão do trabalho, porque realmente a gente trabalha o Três Coroas Shoes o ano inteiro, né? Com diversas ações, né? Não só na questão da feira, né? Enfim, desde a questão da qualificação da mão de obra, tudo mais, né? Nós temos alguns projetos, inclusive do Três Coroas Shoes, ligado ao setor de turismo na cidade, né? Porque o propósito de fomentar o turismo em Três Coroas, se apropriando também de toda essa história, né? Todo esse legado e toda essa geração de negócios que o calçado proporciona. Conta comigo no rafting, tá? Na churrasqueira, quando o pessoal chega, eu tô dentro. Mas já é bacana, né? Tiver também, né? Restaurante top, maravilhoso. Tem muitas coisas muito. Tem boas opções, Mas o Estado vem sendo um parceiro como a gente nunca tinha visto. Com certeza. O Roger sabe, né? A gente até já ultrapassou aí o âmbito político e negócio, já é amigo, já está mais próximo, justamente por ter trabalhado tantas vezes ao longo desses anos agora, desses poucos anos, né? Porque a SEDEC, então, como eu disse, ela vem apoiando o sindicato em suas ações e a partir dali veio se voltando para a questão do setor do calçado e hoje a gente já está, a SEDEC está ampliando isso através da indústria da moda, né? Que já é um passo além, que vai envolver o calçado, vai envolver o vestuário, né, que já está bem encaminhado isso, e a ideia é a gente ir aperfeiçoando e agregando o setor da moda íntima, né, da joia e semi-joia, né, para realmente a gente ter um movimento de moda no estado, né, onde a gente possa fortificar esse trabalho que a gente vem fazendo como entidade, como governo, né, para que isso gere resultado para as nossas empresas. A indústria criativa, de maneira geral, ela é um dos eixos. Também, muito, mas assim, a gente... Tu lembrou uma pessoa importante, o Diogo Loic, foi colega nosso na secretaria durante um ano, a gente foi fazer uma feira na Mican, né, que a gente estava patrocinando o pessoal da Três Coroas Shoes para estar lá, e o Diogo disse assim, cara, nós precisamos ir lá. Porque eu sei que tu gosta de criar uns projetos diferentes, eu preciso te apresentar como é que é a indústria calçadista, que até então a indústria calçadista para mim, eu não tinha um olho muito focado na indústria calçadista, muito embora lá na secretaria a gente enxergue tudo, né? Todos os setores passam pela nossa mesa. E aí nós fomos a Mican, com o Juliano e o Diogo, e eu saí de lá com essa ideia de, cara, nós precisamos fazer... E bola dentro, nós estamos junto com o Roger lá, porque nós conquistamos ele pro setor calçadista com isso aí. E aí eu vi aquilo lá e o Diogo me levou numa reunião junto com o pessoal, o Juliano vai lembrar, com o pessoal da Universidade da Moda de Milão, e eles começaram a contar esse storytelling que eles contaram, assim, que a Itália constrói moda, que a Itália dita a moda, e aí eles têm vários eventos durante o ano. Né? Eu disse, cara, a gente tem tudo isso, cara. Só que a gente tem que parar de pensar no calçado, parar de pensar na roupa, falar na moda, porque a moda tem mais valor. Moda tem mais valor. Se tu falar que tem uma indústria de calçado, uma indústria de vestuário, tem uma coisa. Se tu falar que tu tem uma indústria da moda, tu tem mais valor, e aqui tem mais moda. Porque a gente sabe que no Brasil existe indústria de vestuário calçadista por vários estados. Mas a gente sabe que a nossa é diferenciada. Não porque a gente tem paixão pelas nossas coisas. Não é bairrismo. Não é bairrismo, é realidade, é fato. A indústria que tem lá dentro de Três Coroas, alguns daqueles sapatos femininos que eu estou olhando aqui, o stand deles, é único. Tu não tem outra construção daquilo, sabe? Aquele construção daquele sapato quase artesanal, é uma coisa que a gente tem aqui. E aí, quando eu cheguei, eu fui direto falar com o secretário Hernani na época, Hernani, cara, tá acontecendo assim, vamos tocar? Ele disse, não, pode fazer, vamos tocar. E aí a gente começou as conversas, né, Juliano? A gente começou as conversas primeiro com os sindicatos, até a gente começar nas empresas. Agora, semana retrasada, eu subi ali em Farroupilha e comecei a fazer visitas nas grandes indústrias de vestuário que não participam mais de feiras.
porque eles já são grandes indústrias, não participam mais de feiras. Mas a gente precisa integrar essas âncoras junto com a gente. E eles gostaram da ideia. Eles disseram, cara, é a melhor coisa. Se tu conseguir colocar isso para cima, Roger, a gente está dentro desse barco. Então, nós vamos colocar, nós vamos criar. Então, esse pontapé inicial que acontece hoje aqui, nessa feira, na SIC em Novo Hamburgo, e está acontecendo paralelamente ali na FENIM, em Gramado, nós estamos com 2 estandes iguais. Cluster da moda. Isso que a gente colocou aqui hoje, esses estandes, para chamar a atenção que o governo do estado está presente na feira, a gente tem até roupas, sapatos ali, mas não é nada para vender, a gente só está mostrando o que a gente tem de produção, uma provocação. Cara, nós estamos montando o cluster da moda. O cluster da moda vai ser para impulsionar a nossa indústria. A gente precisa impulsionar a nossa indústria, porque a gente tem indústria muito boa. Então, o cluster vai ser um cluster da moda, da indústria da moda do Rio Grande do Sul. Como o Juliano falou, a gente tem a roupa íntima, a língua poré junto com joias e semijoias, coisa que também é única que a gente tem ali, né? Aí a gente tem a Serra fazendo, outros estados fazem muita malha também. Vamos lá, não vamos dar nome de estados, mas os caras fazem moletom, lençol, toalha, né? Então faz moda. Tu entra em algumas, que vem gente de longe para comprar, tu entra ali em algumas dessas grandes indústrias que a gente tem aqui em Farroupilha. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, faça o convite assim, ó, fala com os proprietários e pede para visitar a fábrica por dentro. É sensacional. Tu não vê isso em muitos lugares do mundo. Não vê isso em muitos lugares do mundo. Sabe? E quando a gente vai para o mundo, e a vez que a gente foi para a Itália, a gente fez uma incursão por dentro de algumas fábricas que a gente foi visitar em Portugal e na Itália. A gente entra naquela fábrica que está fazendo grandes marcas Gucci e grandes marcas do mundo. Não é diferente da nossa indústria. Só que eles contaram uma história lá no passado que eles eram melhores. Então eles têm hoje uma marca consolidada porque eles contaram uma história. Se a gente baixar a cabeça e só trabalhar, a gente não forma uma história. E a gente agora quer formar uma história. O cluster da indústria da moda do Rio Grande do Sul vai contar uma história de valor, para a gente conseguir colocar mais valor naquilo que a gente faz aqui, que é muito bom. Ô, Roger, a gente morre de medo de mudança de governo. A gente nunca sabe o que vem depois, mas muito porque tem iniciativas muito qualificadas que acabam se perdendo no meio dessa trajetória. O quanto tu achas que o mercado, as pessoas, as instituições, as entidades do nosso estado absorveram do Plano Grande que não vão deixar retroceder, independente do que acontecer? Eu ia justamente perguntar sobre isso, Rodrigo. Porque a hélice propulsora da economia, me parece que ela está formada, né, sindicato, poder público e empreendedor. Em outros casos, tecnologia e inovação, tem mais academia, então é a quarta hélice, né? E a população de forma geral. E aí a pergunta é, esse modelo se perpetua? Assim, vamos lá, não vou bater o martelo que sim, nem que não, não tenho como falar do futuro, mas assim, o que eu provoco hoje, e é uma provocação, porque eu disse para o pessoal, para os empresários e para os sindicatos, vocês nunca viram o Estado procurar vocês, é sempre vocês que procuravam, assim, ó, nos ajudem, dessa vez a gente foi lá e procurou assim, ó, eu quero saber o que eu posso fazer para ajudar vocês. Porque a gente não tem muita bala dentro da cartucheira, a gente não pode errar. A gente tem que ter tiro certeiro. Então, como a gente tem pouco, precisamos ser assertivos nisso aí. Onde que a gente aperta o botão para poder melhorar e crescer? Porque a gente precisa ser assertivo. E aí eu tenho conversado com eles, e se integrem a nós. O pessoal aderir a esse movimento, porque esse movimento não é do Estado, eu tenho dito para eles, esse movimento não é do governo do Estado, esse movimento é de vocês, a gente está provocando que vocês construam esse movimento. E um movimento consolidado vindo dos empresários e dos sindicatos patronais, isso pressiona qualquer próximo governo. E a ideia é que o próximo governo seja sensível a isso. Pode ser que um próximo governo não seja sensível a isso e enxergue, o empresário tem que se virar. E a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que o Estado funciona
com o crescimento das empresas, e as empresas, se não tiver o apoio do Estado, também terão dificuldades maiores de chegar onde elas precisam chegar. Então a gente precisa ter essa formação. Eu acho que esse entendimento, assim, é como nós, né, sindicato, que é uma entidade, que a gente enxerga isso, sabe? Porque nós sempre batemos na porta lá, como o Roger falou, né, pedindo e tal, né, e hoje estamos ao inverso, o governo vem ao nosso alcance, mas a gente sabe que isso pode acontecer, essa necessidade de nós batermos na porta, né. E aí, se o movimento está construído, né, porque uma coisa é tu levar um sindicato, né, o nome de uma cidade e bater na porta. Agora, se tiver os 11 sindicatos, né, que são do calçado, mais os 8, 9 que são do vestuário e tal, e aí nós bater na porta, é uma outra situação. É quase que impossível, né, Roger, de um governo não atender esse chamado, né? Porque aí tu traz, ainda além de toda a representatividade que tu tem na arrecadação para o Estado, tem toda a questão social com a empregabilidade, né? Tanta gente se envolve, né? O calçado, ele é o maior empregador na indústria de transformação em mais de 130 cidades do Estado. Então, assim, às vezes num contexto geral, não representa muito, mas para cada uma dessas cidades, aí falando pela nossa, né? Onde a economia do calçado é 80%. Então tem uma representatividade muito significativa, né? Então eu acho que a gente unido, nós podemos fazer com que esses movimentos eles não percam esse embalo, né? Que eles sejam contínuos, né? Mas aí é esse pertencimento também, né? Não, com certeza. Assimilar e dizer, daqui a gente não retrocede. Isso. Que a gente mistura muitas vezes, né, Juliano? A gente, eleitor, a gente, população, aquilo que é continuismo, aquilo que é continuidade de ideias de governo, aquilo que são ideias de Estado, né? Aquilo que precisamos mudar. Tem um monte de coisa que precisa ser melhor, né? Claro. Nós queremos que o Brasil, o Rio Grande do Sul e cada uma das nossas cidades seja muito diferente. O grande problema é que a gente mistura tudo isso, faz um grande caldeirão e dá para tomar. Não, cada coisa é uma coisa. O que é cada coisa? E aí me parece que a gente tem nas mãos um artefato, que é esse projeto grande, plano grande, que foi construído ouvindo os empresários, com os empresários, tinha muito mais gente na mesa, empresários, entidades, do que governo, do que político, né? Em tese, bons políticos são sempre muito bem-vindos, não é nada contra qualquer político, a gente está falando aí de gente fazendo a coisa certa. E política de Estado, né? Que é vocês, sociedade civil organizada, como um sindicato, instituição, vocês, nós como imprensa, que apoiamos essa construção, a gente precisa ser muito cuidadoso, muito assertivo, e exigir que se continue independente, se troca, se não troca, independente do que acontecer, isso é bom, isso continua, e passa a luta dos caras. E inclusive eu vejo isso como uma responsabilidade, né? Porque eu sempre digo, né? A gente como entidade, né, que representa, como a imprensa, enfim, né, quem quer esse crescimento do Estado ou do Brasil, nós temos essa responsabilidade também. A gente não pode só esperar que as coisas aconteçam, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? E nós, como sindicato lá, a gente sempre se mexe muito nesse sentido, assim. A gente é muito ativo, né? A gente está sempre à frente desses projetos, justamente porque a gente entende que nós também temos que fazer por nós e pelo todo, né? Então, eu acho que além de nós cobrar isso, nós temos essa responsabilidade de cobrar. Juliano, tem mais 5 horas de feira à frente ainda. Já dá para comemorar alguns dos resultados aqui. O que a gente vai ter aí nos próximos tempos? Eu acho que a gente comemora, né, no sentido justamente porque a gente está num processo de reformulação, reposicionamento, né? Hoje nós estamos aqui com uma feira pequena, né, concorrendo com o Jogo do Brasil no primeiro dia, enfim, o momento econômico do país, eu diria até do mundo, ele não colabora para economicamente falando na questão no momento, o varejo está parado, então assim, o pessoal está comprando bem menos, né? As empresas estão sentindo isso no dia a dia, o ano todo, né? Um ano desafiador, né? Mas a gente comemora justamente porque a gente vem conseguindo fazer esse reposicionamento. E esse reposicionamento envolvendo todas essas entidades, o governo e tudo mais, né? O que a gente entende disso? Pô, nós entendemos qual que é o nosso caminho. Agora a gente vai ter muito trabalho pela frente para chegar lá. Mas a gente estando disposto a trabalhar, né? Já é muito bom. Então, eu acho que a gente comemora justamente que estamos todo mundo aqui trabalhando em prol de um objetivo comum. Conta contigo. Da mesma forma. Com a Vale TV, sucesso com o nosso trabalho.
parceiro nosso aí, muito obrigado pela oportunidade. Roger Rose, nosso diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Uma alegria estar contigo aqui. Parabéns pelo trabalho. Bom demais ver teu stand, estava lindo. Fico feliz quando eu vejo lá o nosso stand no estado, né? No Gramado Summit, nem vou falar em South Summit, mas no Gramado Summit, na CUFA, na Expo Favela, e no evento corporativo e empresarial dessa moda que sustenta o Rio Grande há tanto tempo, né? Nesse nossa indústria e tantas indústrias ligadas a elas, onde somos referência, e vocês com esse olhar atento. Que bom. Que bom. Os desafios da indústria são gigantescos. A gente sabe disso. A gente sabe das pedras que tem no caminho. E uma coisa que eu tento falar sempre nas nossas reuniões, quando alguém vem trazendo, mas o problema tal, cara, o problema que a gente não consegue resolver, eu estou colocando ele de lado. Eu estou pegando os problemas que a gente pode resolver. Tem muita coisa que a gente pode resolver e a gente, mas aquele problema do governo federal, o problema do governo federal são problemas às vezes gravíssimos, mas se não está dentro da nossa alçada de resolução, não vamos resolver. E as nossas próximas agendas agora, que a gente tem conversado bastante em conjunto com os empresários e os sindicatos, é criar uma agenda de soluções e ideias de crescimento. Isso a gente... E quando eu falo, e tu me perguntou se tem perenidade esse projeto, quando eu falo nisso, eu falo assim, nós vamos criar essas próximas agendas, nós vamos ter essas próximas ideias, e eu gostaria de marcar, que o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza já sabem, né, desse movimento, e eu quero, quando a gente vá apresentar para eles essas ideias e soluções que a gente está colocando no caminho nosso, que vão vocês todos. Não vai ser eu. Eu posso muito bem marcar uma agenda com o vice-governador ou com o governador para apresentar isso. Não vai ter o mesmo peso. Eu quero que vá pelo menos, eu tenho conversado isso, o Juliano me ajuda a colocar pelo menos um de cada sindicato lá dentro. Né? Eu quero uma sala cheia de 20 pessoas, no mínimo, mostrando para o governador. Assumido, né? Ele tem esse compromisso comigo, assim, a hora que a gente for apresentar as nossas possíveis soluções para botar dentro desse projeto, eu quero que vocês estejam junto, porque isso mostra peso, realmente, a gente tem que encarar, porque a indústria está do nosso lado aqui. Chama a Vale TV, tá? A gente vai estar no cantinho da sala de pé, ou lá fora esperando vocês saírem, a gente quer estar junto. Vamos lá, que coisa boa. Gil Dias, parabéns pela entrega do teu time todo, nosso diretor da nossa Vale TV, entrega do nosso grupo, tanto aqui na feira quanto lá no nosso quartel-general, né? Sim. Muito bom. Obrigado, eu que agradeço estar com o Juliano, com o Roger, ouvindo aquilo que eles têm de ideais, né, para o futuro, para médio e longo prazo, principalmente. Então, satisfação toda minha, honrado. Desde 1999, 27 anos de SIC, 33ª edição, né? Eles fizeram mais do que um SIC 2 vezes por ano. E a nossa alegria de poder estar aqui testemunhando esse momento. Primeiro SIC da história fora de Gramado. O primeiro, depois Novo Hamburgo volta a ter, né? Novo Hamburgo que nasceu de um grande esforço coletivo, nossa FENAC de toda essa região, passa a ter de novo uma feira de calçados desse tamanho, com essa imponência, essa história, com esses talentos, esses valores individuais e coletivos que a gente tem aqui, depois de tanto tempo, uma feira de calçados repetida. Nosso convite para que continue com a programação da nossa Vale TV e acompanhando, claro, esses movimentos da nossa economia, a gente juntos construindo novos futuros, sobre TLC. A gente se encontra na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, ao vivo com vocês. Bom fim de semana. Até lá!